Olá, minha irmã e meu irmão, que a paz de Cristo preencha o seu coração. Seja muito bem-vindo ao canal do Pastor Ivan Oliveira e hoje, na série de mensagens, quando Deus visita, o impossível acontece, vamos extrair 6 lições poderosas da cura de um homem que estava paralítico por 38 anos. Antes, porém, de mergulharmos na palavra de Deus, eu peço, por favor, que você deixe o seu like logo agora no início do vídeo, para que nós não possamos no final esquecer, tá certo? Quando você dá o seu like, você está ajudando o nosso canal a alcançar mais pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. É um meio de nós ganharmos almas para o nosso Senhor Jesus. Assista o vídeo até o final, porque ao longo da mensagem, olha, Deus revelará segredos poderosos de como o impossível vai acontecer na sua vida, na minha vida e em nossas vidas. Amém? Agora, sem mais delongas, vamos meditar então na palavra de Deus? Se você tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 1 em diante. Diz assim o texto sagrado: Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, o texto lido diz que havia um tanque chamado Betesda, e a palavra Betesda significa casa de misericórdia. O tanque de Betesda era a última esperança para os doentes incuráveis, porque, como lemos, um anjo descia em certo tempo e agitava as águas, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez que a água fosse agitada pelo anjo, sarava de qualquer doença. Então, neste tanque se aglomerava uma grande multidão de enfermos, paralíticos, buscando uma única chance de se verem livres das doenças que os afligiam. Eram enfermos de todo tipo, aguardavam o agito das águas, e o primeiro que entrasse recebia a tão sonhada cura. Isso gerava uma grande disputa quando as águas eram agitadas. E é nesse cenário de esperança, como também de luta, que extraímos a primeira lição da cura do paralítico no tanque de Betesda. Então vamos para a primeira lição? A primeira lição da cura do paralítico é a seguinte: a perseverança inabalável do paralítico. O versículo 5 diz assim: Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? A história do paralítico de Betesda é um testemunho poderoso do valor da perseverança. Imagine, meus queridos irmãos e irmãs, este paralítico, ele estava há
38 anos esperando a cura. Foram quase 4 décadas de espera à beira daquele tanque. Ali, quantos ali desanimaram, quantos ali desistiram, quantos ali olharam para trás, mas aquele paralítico, ele não desistia. E a perseverança dele não passou desapercebida. O texto diz que vendo Jesus e sabendo que estava assim há muito tempo. Ou seja, enquanto muitos naquele lugar esperavam a intervenção de um anjo, para agitar, mover as águas, a perseverança do paralítico atraiu algo muito maior, algo incomparável. A perseverança dele atraiu o Senhor Jesus. Ô, meu irmão, dá um glória a Deus aí. Não foi um anjo que foi visitá-lo, não. Foi o próprio Filho de Deus que o visitou. E quando Deus visita, o impossível acontece. Ei, você que está me assistindo agora, Deus está lhe dando um recado. Persevere, persevere e persevere. A perseverança na vida cristã é fundamental para alcançarmos a salvação, como também conquistar a vitória em todos os aspectos da vida. O próprio Senhor Jesus nos ensina sobre a importância da perseverança. Ele disse, Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, que diz assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Veja que a perseverança é necessária para alcançarmos as promessas de Deus. A perseverança é a ponte que nos liga às promessas do Senhor. Então, meu querido e minha querida, persevere, persevere, persevere. Esta é a primeira lição, a perseverança inabalável. Não desista, não pare, não desanime, não se entristeça. Ei, Deus está vendo você como Ele viu o paralítico. Ele está vendo você e a sua recompensa está a caminho. Você crê? Diga amém. Então essa é a primeira lição, perseverança. A segunda lição é a seguinte: espere o tempo de Deus e vença a frustração. Na primeira lição vimos que a incrível perseverança do paralítico à beira do tanque, mas embora ele fosse muito perseverante, havia também um outro sentimento que ele precisava enfrentar: a frustração. No verso 6, o verso 6 revela que ele era um homem muito frustrado. Acompanhe comigo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, imagine a cena. Ano após ano, ele via outros doentes chegando ao tanque e recebendo a tão sonhada cura, enquanto ele permanecia ali na mesma situação. Como eram muitos os enfermos, a fila da cura para ele parecia não ter fim. Quanta frustração ele deve ter sentido. No entanto, em meio a toda essa frustração, algo admirável aconteceu no coração daquele homem. Ele não permitiu ser consumido pela frustração e nem pelo desânimo. Ele compreendeu que existia o tempo de Deus e que a sua hora também iria chegar.
E essa espera paciente nos ensina uma lição muito importante. Devemos confiar no tempo de Deus. Mesmo quando a espera parece não ter fim, às vezes olhamos ao nosso redor e vemos outras pessoas alcançando seus objetivos, recebendo bênçãos e nos perguntamos: quando será a minha vez? Não é verdade? Mas a história do paralítico nos ensina que a atitude correta é manter a nossa esperança viva, confiando que o nosso tempo também chegará. E foi exatamente no momento certo, no tempo de Deus, no tempo perfeito, que Jesus, o autor da vida e da cura, o visitou. Ele visitou o paralítico ali na beira do tanque para lhe conceder a cura completa. Que possamos aprender com o paralítico, não apenas a perseverar, mas também não nos deixar ser consumidos pelas frustrações da vida, pois no tempo de Deus o impossível acontecerá. Amém? Vamos caminhando então para a terceira lição? É a seguinte: a terceira lição da cura do paralítico do tanque de Betesda, a palavra de Deus despertou no paralítico uma visão sobrenatural. Aleluia! O verso 8 diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Olha como é forte, não é mesmo? O homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. O homem se viu curado. Ei, vamos repetir 3 vezes esta frase? Vamos? O homem se viu curado. Repita comigo. O homem se viu curado. O homem se viu curado. Ele se enxergou curado. Ou seja, quando ele ouviu a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda, naquele momento ele se encheu de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé entrou dentro dele e o capacitou a enxergar o milagre antes mesmo que o milagre acontecesse. A palavra do Senhor Jesus despertou no paralítico uma visão sobrenatural. O texto é claro, diz: imediatamente o homem se viu curado. Ao ouvir a palavra de Deus, ele imaginou que poderia ficar de pé, que poderia caminhar livremente. Essa visão interior, essa imagem mental da cura, abriu caminho para a manifestação do milagre. Você que me assiste agora e está doente, comece a se imaginar curado, veja-se curado e creia que o milagre vai acontecer. Deus é fiel. No livro de Provérbios 23:7, olha o que diz o texto, é muito forte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vou repetir: como imagina em sua alma, assim ele é. De novo, olha: como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, nós somos resultado daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos. Pensamentos positivos alimentados pela palavra de Deus têm o poder de construir uma vida de milagres. Glória a Deus! Escreva nos comentários: como imagina em sua alma, assim ele é. Ei, vamos realizar um ato profético, vamos declarar juntos em nome do Senhor Jesus, vamos repetir, você repete comigo: o homem se viu curado. Então profetiza para você mesmo e diga assim comigo:
em nome de Jesus, eu me vejo curado, eu me vejo próspero, eu me vejo abençoado, eu me vejo feliz, realizado, eu me vejo trabalhando na empresa dos meus sonhos, eu me vejo dirigindo o carro dos meus sonhos, eu me vejo comprando a casa dos meus sonhos. Oh, meu irmão, o homem se viu curado e o milagre aconteceu. Como imagina em sua alma, assim ele é. Essas declarações não são meras palavras vazias, mas são palavras poderosas, expressões de fé. Assim como o paralítico se viu curado antes de andar, nós também podemos nos ver transformados, nos ver abençoados e vitoriosos, e através da fé inabalável na palavra de Deus. Amém? Escreva nos comentários: eu me vejo abençoado, eu me vejo curado e eu me vejo próspero. Glória a Deus, é forte, não é, meu irmão? Então vamos para a quarta lição. Quando Deus visita, o impossível acontece. Essa é a quarta lição, que é o tema da nossa série de mensagens. Vamos ler novamente o versículo 8 e 9? Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando seu leito, pôs-se a andar. Então, como vimos na primeira lição, todos aqueles que sofriam à beira do tanque de Betesda esperavam ansiosamente pela visita de um anjo, o mover nas águas que traria a cura ao primeiro que nelas mergulhasse. Contudo, a perseverança do paralítico atraiu a visita do Senhor Jesus, o Filho de Deus. E como temos pregado, quando Deus visita, o impossível acontece. E o impossível aconteceu. O paralítico foi completamente curado, ei! Quando Deus visita, o impossível acontece. Pensa comigo, 38 anos esperando a cura. E quando o Senhor Jesus visitou, ele foi curado imediatamente, foi em fração de segundos. Olha como com Jesus é rápido, glória a Deus. O impossível aconteceu, não foi uma melhora gradual, uma recuperação lenta, não. Foi um milagre imediato, extraordinário e completo. Após 38 anos, longos anos de paralisia, as pernas daquele homem estavam atrofiadas por décadas, né? Foram revigoradas, seus músculos certamente estavam atrofiados, mas foram revigorados e não precisou passar por um processo de reabilitação, mas instantaneamente os seus músculos foram revigorados no exato momento em que a poderosa palavra do Senhor Jesus foi liberada. E Deus está liberando a palavra na sua vida. Receba! Assim como o paralítico foi visitado por Jesus, eu declaro, Deus está visitando a sua vida, sua saúde, sua casa, sua família, seu trabalho. Você crê? Se você crê, diga com fé: eu creio. Glória a Deus. A quinta lição da cura do paralítico é a seguinte: gratidão e a busca por Deus. Vamos ler o versículo 12? Diz assim: perguntou-lhes eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Então, após o homem ser curado, os religiosos da época perguntaram, porque era um dia de sábado, né? Por que quem te curou? Mas o que fora curado, versículo 13, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, no texto que acabamos de ler, vemos uma cena curiosa e até um pouco surpreendente. O paralítico foi curado por Jesus imediatamente. Ele pegou o seu leito, começou a andar, começou a dar glória a Deus, testemunhando o seu milagre extraordinário. No entanto, apesar
do paralítico ter experimentado o maior milagre da sua vida, ele não sabia quem era Jesus. Ele foi curado no meio da multidão. Era uma multidão tão grande que Jesus se afastou e ele não teve chance de conhecer Jesus melhor. Ou seja, ele recebeu a bênção, mas não conhecia o abençoador. Olha que interessante, mas veja que como é forte. Este homem, movido pela gratidão, o primeiro lugar para onde ele se dirigiu foi ao templo. E lá no templo ele pôde conhecer Jesus pessoalmente. Aleluia! Que possamos aprender com a cura desse paralítico, ser gratos ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Que a cada bênção recebida em nossa vida, essa bênção seja um degrau para o nosso relacionamento mais íntimo com o autor da vida, com Deus. A lição é clara, devemos buscar o abençoador e não apenas a bênção. Glória a Deus! Então a quinta lição, gratidão e a busca por Deus. E a sexta e última lição da cura do paralítico do tanque de Betesda é a seguinte: testemunhando o milagre de Deus, né? Para finalizar o estudo, no versículo 15 diz assim: o homem retirou-se, né? Saiu da igreja e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Aleluia! Assim que ele teve um encontro pessoal com Jesus, a primeira coisa que o paralítico fez foi contar o seu testemunho de cura. Ele compartilhou a sua história com os judeus e com todas as pessoas que lhe perguntavam. A Bíblia não diz, mas quem sabe talvez ele ia ao tanque de Betesda e ali ele contava o seu testemunho de cura, que Jesus o curou. Ele falava do amor do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus era filho de Deus, levava pessoas até Jesus. Oh, meu irmão, ele se tornou um missionário, um ganhador de almas. Então que nós possamos aprender com este paralítico que agora estava curado. Aprender a não apenas receber o milagre, mas também compartilhá-lo com ousadia e paixão. Que as nossas vidas, aleluia, sejam um instrumento de Deus, se tornem testemunhos vivos do poder de Deus, que nós possamos levar Jesus para outras pessoas, que sejamos ganhadores de almas. Diga glória a Deus, amém. Eu te aconselho a você assistir umas 2 ou 3 vezes ou mais este vídeo, para que você possa aprender mais lições do texto e que Deus vai falar mais forte ao seu coração. Vamos orar? Vamos nos unir a Deus em oração? Prepara aí o seu copo com água. Olha, o meu já está aqui preparado e vamos entrar na presença de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai da infinita misericórdia e amor, em Teu nome, o nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, é que nós nos achegamos a Ti neste momento com corações compassivos e cheios de fé. Recordamos a história, Senhor, daquele homem à beira do tanque de Betesda, paralisado, meu Deus, sozinho, meu Deus, sofrendo, esperando por um toque de esperança, por longos e sofridos anos. Foram 38 anos de sofrimento. E assim como ele, muitos se encontram em leitos de dor, aprisionados por enfermidades que consomem o corpo e a alma. Muitos esperam por um milagre, por uma mão estendida, por um raio de esperança em meio à escuridão.
Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita aqueles que se sentem esquecidos e sem esperanças, aqueles que se encontram, meu Deus, frustrados. Ó Deus, assim como tu visitaste aquele homem à beira do tanque, visita o teu povo. Nós cremos, Senhor, que quando o Senhor visita, o impossível acontece, que testemunhos de cura, de restauração, de renovo, meu Pai, de milagres aconteça na vida de cada pessoa que ora conosco inscrito no canal, que a tua luz brilhe intensamente em suas vidas, dissipando toda a escuridão, as doenças e trazendo o teu poder e a cura. Em nome de Jesus, visita, Senhor, cada pessoa, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, santifica, fluidifique e consagre esta água, e quando dela bebermos, que o milagre venha acontecer em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Diga glória a Deus, diga amém. Beba da água agora. Glória a Deus, receba o seu milagre. Hoje a visita de Deus é na sua vida, amém? Você gostou dessa mensagem? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então já se inscreva, deixa o seu like. Se esta mensagem tocou o seu coração, se ela te ajudou de alguma forma, siga o exemplo do paralítico curado por Jesus. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Se você é uma pessoa generosa e esse canal tem te abençoado e você sente no coração o desejo de ajudar o canal e o nosso ministério com uma oferta, seja qual for o valor, saiba que a oferta é um ato de adoração e fé. A Bíblia diz, 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A sua oferta não é apenas um apoio ao canal, mas um investimento no reino de Deus. A sua oferta nos permite levar a mensagem de esperança e fé a mais pessoas que precisam, né? A sua oferta ajuda a levar a palavra através de equipamentos, melhorias na produção e na dedicação do tempo para preparar esses estudos. Amém? O número da chave Pix é 19 99909 4550. Sua oferta será muito bem-vinda em nome de Jesus. E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que Deus abençoe a todos vocês, a paz e até o próximo vídeo.